estávamos falando que há apenas uma cobertura, não há duas. Bem, se na sombra havia uma cobertura, na luz há outra com mais glória, porque tudo do antigo pacto é repetido no novo pacto, mas com outra glória. Portanto, havia apenas uma cobertura e era para um povo, o povo de Israel. E essa cobertura foi colocada em uma caixa de madeira sob alguns símbolos. E se eles obedecessem, a presença de Deus estava lá. E era para benefícios pessoais, para proteção contra o inimigo, para cura, para abrir as águas. O mar foi aberto. Houve muitos milagres entre o povo de Israel. Agora era uma cobertura única. Os outros povos não tinham isso. É por isso que o povo de Israel gerava inveja entre os outros povos. Porque Deus deu essa cobertura somente a eles. E então no novo pacto, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, seu apostolado terminou quando Cristo morreu, porque eles tinham um apostolado enquanto Jesus de Nazaré estava vivo. Era a mesma coisa que no antigo pacto. Havia a lei em vigor, portanto eles não conheciam a graça. Nem Pedro, nem João, nenhum deles. Eles eram como os pastores de hoje. Iguaizinhos. Você já ouviu esses pastores pregando no rádio? Pedro era assim e João era assim. Bem, tem que ser assim porque eles imitam esses escritos. Então você pode imaginar João gritando e Pedro repreendendo. E bem, eles estavam fazendo a mesma coisa, mas Paulo era diferente. Porque Paulo apareceu como um abortivo. Por isso Deus o impediu de aprender com os apóstolos. É por isso que ele diz: o Senhor me apareceu e eu não vi nenhum dos apóstolos. Durante 3 anos ele desapareceu. Portanto, foi o próprio Deus que deu a revelação a Paulo. Então se forma o apostolado. Se forma o evangelho na mente de Paulo. 3 anos depois ele foi a Jerusalém para ver Pedro, mas Paulo já estava equipado. Então há apenas uma só cobertura. Quem tem essa cobertura tem que andar na verdade. Não há outra, é apenas uma cobertura. Portanto, quem tem essa cobertura é porque tem a verdade, não parte da verdade, tem que ser toda a verdade, caso contrário, a cobertura não funciona. Agora você pode pensar assim: apóstolo, eu acho que você está exagerando. Deve haver em algum lugar dos Estados Unidos ou da terra. Pode a verdade estar em outro lugar. Não é possível que tenhamos toda a verdade. Bem, então você tem que apresentar provas. Se você diz que é verdade, pode estar em outro lugar então. Deve ser provado. Falando e crendo no que o apóstolo Paulo diz, porque o apóstolo Paulo trouxe o evangelho da verdade. Então, como você vai me dizer que o pastor da esquina tem a verdade se ele tem medo do diabo? Então Paulo diz que o diabo foi destruído. Portanto, esse pastor não pode ter a verdade. Porque o diabo foi destruído e ele diz a você, veja Ezequiel 28, 19, Isaías 27, 1 e 2 lhe diz. Colossenses 2, 15 lhe diz. Hebreus 2, 14 lhe diz. O próprio João lhe diz, 12, 31. Então tudo bem, o diabo está destruído. Os outros pastores acham que ele ainda está de pé. Bom, é isso que me diz, isso não é verdade. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele tirou. Então, se ele o tirou, não posso mais chamá-lo de pecador, porque não há mais pecado.